Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode gerar uma certa polêmica dentro dos fóruns, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook e por aí afora. CO2 caseiro, usar ou não usar? Muita gente discute isso na internet, se você deve ou não fazer uso do CO2 caseiro. Veja bem, essa não é uma questão que você dá uma resposta pronta, simples e rápida. Por quê? Porque é uma questão que exige uma análise profunda a respeito do assunto. Algumas análises a serem levadas em conta. Quais são as vantagens do CO2 caseiro? O CO2 caseiro tem um baixo custo. E você simplesmente faz uma mistura, uma receita que é parecida com uma receitinha de bolo, e existem mais de uma na internet, e com isso você tem por um tempo, um período, injeção de CO2 no seu aquário. Além de ser barato, é relativamente fácil de se fazer. Então isso faz com que o CO2, a injeção de CO2 dentro de um aquário plantado seja algo bem democratizado. Todo mundo pode fazer, mas também há desvantagens, e não são poucas. Um aquário que não esteja biologicamente bem estabilizado pode ter um surto de bactérias na pedra porosa usada para dentro do aquário, usada ali para dissipar o CO2. Além desse problema, alguns incidentes, ou melhor, acidentes podem acontecer, como por exemplo o estouro da garrafada de CO2, fazendo uma grande sujeira, além de ser bastante perigoso. Mas essas não são as únicas desvantagens. Outro problema que o CO2 caseiro tem é que ele é de difícil regulagem. Dificilmente você consegue regular a quantidade de bolhas que você vai inserir dentro do aquário. Outro problema ainda é que o CO2 caseiro ele tem um pico de funcionamento. Ele chega num ápice e depois há um declínio e você precisa renovar a garrafada. Então você não tem uma constância de injeção de CO2 e isso não é legal, porque como a gente sabe, aquário bom é aquário estabilizado. E essa instabilidade no CO2 definitivamente não ajuda. E agora vamos dar uma olhadinha no CO2 de cilindro. Quais são as vantagens de se ter um cilindro de CO2? Bom, com um cilindro de CO2, você pode ter uma injeção constante de pelo menos uns 3 meses. Se você tiver válvula solenoide, que é aquela válvula que fecha o fornecimento de CO2, você ainda tem um controle perfeito de periodicidade, onde à noite não é injetado CO2 no aquário e de dia é injetado CO2 no aquário. Isso durante o fotoperíodo. Uma outra grande vantagem é que, além do tempo de durabilidade do CO2 injetado de cilindro, é que, se acabar, a recarga não é cara. O preço varia, dependendo do tamanho do teu cilindro, entre cerca de 10 até 30 reais. E dura entre 3 até 6 meses, dependendo da situação do teu aquário, tamanho, quantidade de CO2 que necessita, se tem ou não válvula solenoide, entre outros fatores. Mas a questão aqui é, usamos ou não usamos o CO2 de garrafada? Eu quero que você pense comigo. Se você está disposto a enfrentar uma possível desestabilidade no teu aquário, frente ao fato de que aquele CO2 é produzido por bactérias. Se você está disposto a tentar manter a injeção de CO2 constante, para isso você precisaria basicamente de 2 garrafadas, revezando entre elas. A hora que não estiver começando a fraquejar, você já coloca outra e simplesmente troca as garrafas. Se você se propor a isso, que é bastante trabalhoso e bem melequento, você pode sim obter bons resultados. Mas eu sugeriria que esse fosse apenas um começo, mesmo porque gente experiente poderia usar o CO2 de garrafada sem ter muitos problemas, porque ele vai saber resolver qualquer problema, qualquer dificuldade que venha acontecer. Gente que está começando pode ser que seja interessante financeiramente, mas tem que tomar cuidado. Além do que, eu diria que se você quer começar com o CO2 de garrafada, tudo bem, mas seja bem cauteloso e mais, economize. Vale muito a pena você investir num cilindro
onde você vai ter um produto de qualidade e definitivo. É isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu like. Não esqueça, faz o seguinte também, se inscreve no canal. Tem uma ideia que eu tô copiando de um outro canal aí. Deixa o seu comentário sobre o tema que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E aí, o tema que tiver mais curtidas será o tema escolhido para o próximo vídeo da semana que vem, ok? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, gente. Um grande abraço e até uma próxima. Fui!